do livro Ressurreição e Vida, conto O Paralítico de Kiev, autor espiritual Leon Tolstói, através da mediunidade exuberante de Ivone do Amaral Pereira. A nossa história é sobre Dmitry Stepanovich Dolgorukov. Acontece na cidade santa de Kiev. No ano de 1862, podia-se observar idas e vindas, criados apressados, amigos e médicos, todos no intuito de atender ao Dmitry. Doente há 10 anos, sofria de reumatismo articular. Era um agraciado com extensa fortuna, porém doente e resignado e de difícil convivência. Dolgorukov tinha sido um oficial, um capitão imperial de Nicolau I e de Alexandre II. Fora herói da Crimeia. Era alto, moreno, bem proporcionado. Descendente de príncipes e heróicos generais. Embora muito cortejado nos salões imperiais e saraus, não se decidira ao matrimônio. E com a doença, buscara sumidades médicas fora da Rússia, sem êxito. E nunca mais retornara para a vida de antes. São Petersburgo, esgrima, montaria e nem a dança. Dmitry achava que morreria dentro em pouco, pois achava impossível Deus permitir um nobre russo, nascido com poder e fortuna, ser reduzido à miserável situação daqueles estúpidos mujiks. Mujiks era camponês russo antes da Revolução. E ele pensava assim: comigo não sucederá tal coisa, pois sou homem de condição superior, a quem a providência deverá acato, e por isso não me permitirá tão humilhante situação, como do paralítico incurável. Porém, 10 anos havia se escoado, e Dmitry continuava vivo, bonito, corado, não obstante o seu ar desalentado, sobrancelhas sempre cerradas, o que lhe dava um tom de severidade, algo repulsivo. Como nós falamos, ele era um doente irresignado, reclamante da providência e blasfemava contra Deus. Em 1868, depois de uma crise aguda, reconheceu-se impossibilitado de caminhar, mesmo com ajuda. Encontrava-se irremediavelmente paralítico, limitado a conduzir-se em uma cadeira de rodas e ser dependente de outrem. Em 1870, para piorar o seu dissabor, aconteceu a morte da condessa sua mãe, que o chamava carinhosamente de Mitya. Dmitry sentiu-se desolado, um desgraçado, julgou enlouquecer de angústia. Cancelou visitas, refugiou-se no isolamento de seus aposentos. Seu desmedido orgulho não permitia mostrar-se inválido. Os mujiks, ele não se importava, pois os considerava como servos. E com isso, ele resolveu se mudar para sua mansão rural em Kiev, também conhecido como Parque Azul. O Parque Azul é descrito por Leon Tolstói com riquezas de detalhe, de uma forma belíssima. Nos transporta para o local. De uma forma bem pálida, podemos resumir que o local era aprazível. Habitação ampla, salas, gabinetes luxuosos, terraços de mármore com balaústres engrinaldadas de flores. Uma casa esplendorosa, com alamedas de tilha, álamos, pinheiros e groseleiras. Possuía lago com fundo azul, profusão de flores, gorjeio de roxinóis, uma residência de fadas. Suas terras eram extensas, prósperas, muitos isbais, que eram as casas dos camponeses da Rússia, e seus muitos mujiques. Porém,
Dmitri Stepanovich Dolgorukov jamais dera valor. Assim também, jamais dera valor a Milania Petrovevna, pupila da condessa, filha do antigo administrador, que era discreta e delicada, servia Dmitri a todos os momentos, abrindo de mansinho a torneirinha do samovar, deitando com precisão o tablete de açúcar à xícara. São pastéis de groselha, Barini, prove-os? Ou prefere biscoitinhos de nata com uvas secas? Ora, aqui tem esta torta de nozes e maçã. Ele respondia sempre com mau humor. Nem sequer levantava os olhos para ela. Ela, que lhe servia os livros, mudava de posição os candelabros, empurrava as cadeiras de roda pela mansão, o levava ao jardim, tocava Mozart e Beethoven para seu deleite. O inverno acentuava a melancolia. Deprimiam os nervos do conde. Seus males se agravavam, e em uma tarde, que se encontrava de péssimo humor, Milania lhe avisa que o intendente precisava lhe falar. O intendente era polido, serviçal, trazia assunto sério e urgente sobre alteração na negociação com a Suécia, lembrando que havia avisado sobre o risco. Dolgorukov ficou indignado com o assunto. Insultou acremente o fiel servidor, a todos os importadores suecos, alemães, poloneses, finlandeses. Insultou a Milania, que o incomodara naquela temperatura de menos 20 graus Celsius. Insultou até o imperador. Atirou na cara do intendente toda a papelada, jogou o livro que estava lendo na parede e deu um vigoroso soco na mesinha de chá. O samovar inclinou-se para tombar, assustado pela Milania, ao passo que os biscoitinhos e pasteizinhos foram parar no chão. Junto com o intendente, entrara seu filho, de 10 anos, Peter Fedorovitch, esgueirando-se sorrateiramente por entre as cortinas e poltronas. Queria conhecer aquele que considerava um semideus, proprietário de vasto domínio, herói da Crimeia. Porém, vendo aquela cena, exclamou em tom que julgou ser confidencial. Pelo fato de ser doente, o Barini não precisava ser assim tão rude com o coitado do meu pai. O meu irmão também é paralítico e em muitas piores condições. No entanto, jamais alguém ouviu queixar-se ou pronunciar uma palavra impaciente contra quem quer que fosse. Porém, Dmitri ouviu e perguntou: quem é este? E o que faz aqui? E Milania, com muito medo, lhe falou que era filho do intendente e que desejava conhecê-lo e apresentar votos de boa saúde. Para sua surpresa, Dmitri o interrogou sobre o irmão paralítico e ele respondeu destemidamente: chama-se Ivan Fedorovitch, tem 20 anos, adquiriu a doença no campo, ajudando no trabalho do pai. E Dmitri perguntou: e ele vive bem? O menino respondeu: alegre propriamente ele não vive, mas é resignado e paciente. Que se há de fazer? Se não tiver paciência, o sofrimento aumentará de muito. Assim o afirma a nossa mãe. E a paralisia é igual à minha? Não. Ele nem sequer se movimenta. Nem braço, nem perna, nem corpo. Somente com os olhos e a boca. Vive deitado e tem que se fazer tudo para ele. Dolgorukov, durante o resto da tarde, não deu nenhuma palavra e nem leu. No dia seguinte, a neve continuava a cair, o vento incessante, o frio cortante, e, para surpresa de todos, Dmitri exclamou: vamos sair. Dirigia-se à esbá do intendente. Dmitri confirmara que o enfermo era melancólico, mas sereno. Exclamou para ele: visito-te, Ivan Fedorovitch. Somente ontem fui informado de sua existência, senão teria vindo antes. Somos companheiros de infortúnio, afinal de contas. Feridos pela mesma desgraça,
apesar de nossas posições serem diversas. Teu irmão asseverou-me que és paciente e resignado, mas é que, afinal de contas, nunca levaste a vida que eu levei. Ser-te-ia fácil a resignação. E o Ivan, para sua surpresa, respondeu: de forma alguma me sinto desgraçado. Outros existem mais destituídos do que eu. E quando Dmitri argumentou que não conseguia encontrar possibilidades do Ivan ser feliz, ele respondeu: no raciocínio justo, Senhor, pois aqui eu não tenho meus pais, meus irmãos tão generosos para mim. Que me falta se vivo em um esbar confortável, servido a tempo pelos meus irmãos prestativos? Bem alimentado, bem agasalhado, o próprio Filho de Deus aqui padeceu martírios. O Barini me considera infeliz porque não conhece Tito e Erkov. Aqueles conceitos feriam o orgulho de Dmitri. Ao despedir-se, apresenteou com 20 rublos, mas o paralítico pedira para a irmã comprar coisas para os familiares e nada para ele. Já eram 12 horas, neve caindo, céu dramático, vento levantando a neve. Chegam à casa de Tito e Erkov. Era uma esbá miserável, repulsiva. De início, Dolgorukov não conseguia falar. Até aquela data, ele desconhecia o significado da pobreza, necessidade e miséria. Vidraças quebradas, portão caindo, lixo acumulado e um paralítico estirado em um catre e também cego. Os vizinhos lhe traziam alimento, roupa, faziam higiene, ativavam a lareira e à noite o mendigo fazia companhia. Porém, esse homem o recebeu, dizendo que se sentia satisfeito e bem resignado com a sorte e que Deus, nosso Senhor, era justo e bom. Ele falou que não faltava bons corações que lhe ajudassem, e por isso ele não morria de fome nem frio. Os chamou de anjos que o nosso Senhor mandou do céu para a terra a socorrerem os pobres. Quase indignado com tanta passividade em face daquela desgraça que atribuiu à ignorância do doente, Dmitri questionou irritado como podia se sentir satisfeito. E Tito e Erkov lhe respondeu: o Barini fala assim porque ainda não viu Elias Piterov, apesar de ter a mãe para tratá-lo, e não completou a frase. Dmitri o presenteou com 4 cédulas de 20 rublos e o mesmo afirmou que distribuiria com os que o ajudavam. Dmitri retirou-se desagradavelmente impressionado. A tempestade ameaçava recrudescer. Os caminhos estavam intransitáveis. Dmitri teve que voltar para casa, apesar do seu desejo ardoroso de visitar o outro paralítico. No dia seguinte, Dmitri estava febril, sem contudo queixar-se de qualquer mal-estar. Ele se reportou a Milânia com tal expressão que a surpreendeu. Confessava ter ficado impressionado com a miséria daquele mendigo. Disse ter meditado um pouco em Deus e ter orado com fervor por ele, como ensinado por a sua mãe. E o mais impressionante, como consegue ser feliz. Ele não conseguia compreender. Milânia, mesmo surpresa, lhe respondeu inspirada. Deus estendeu sobre ele as suas virtudes, conde Dmitri, e seus sofrimentos foram suavizados com os dons da fé e da esperança, que atraíram a resignação e a paciência, enquanto a caridade de outrem socorreu as suas necessidades. Tudo pelo amor de Deus. Quando sofremos, amparados pela boa vontade da resignação,
nossas dores se apresentam menos ásperas. Milânia definiu Tito Yerkov como possuidor de bens incorruptíveis, uma vez que possuía o amor ao próximo, além daquela fé que transporta montanhas, de que o Evangelho trata, e também os dons da renúncia, do desinteresse e da humildade. Dmitri nada respondeu. Após o almoço, partiu para o esbá de Elias Piterov. Chegando ao esbá de Elias Piterov, Dmitri observou residência em grande desordem, utensílios velhos e imprestáveis, junto com galinhas e cabras. Foram recebidos amavelmente por uma mulher acabada, alcoolizada. Disse que em outros tempos o filho se chamava Elias Piterov, mas que depois da explosão de onde trabalhava, estava naquele estado. Desgraçado que veio ao mundo para seu martírio. Por causa dele as atribulações e misérias. Ela queria estar empregada em uma casa rica e em uma cadeira de pau, sem forro, próximo à lareira, coberto de trapos, tiritante de frio, o vulto de um homem. Dmitri lhe fala: "Bons dias, Elias Piterov. Como se sente?" E a mulher, a mãe de Elias Piterov, é quem responde: "Não responderá, paizinho. É surdo como uma porta, mudo como um peixe, cego como uma pedra, e por cima de tudo isso paralítico. E eu, mãe disto. Come muito, é pesado, urra assustando as galinhas. Costumo bater-lhe, mas nem sente as pancadas." Dmitri lhe pediu paciência, e ela respondeu que tinha. Tanto tinha que não fugiu, como a mulher do droguista Kozlovsky, que, tendo sido obrigada a retornar, se suicidou. E ainda falou que tinha vontade de morrer ou matá-lo de uma vez, já que para nada servia. E que ela acreditava que acabaria fazendo o mesmo, se suicidando. Dmitri lhe deu 200 rublos, rogando que tratasse o filho com mais benevolência. Partiram dali para a esbá de Kozlovsky, que residia no outro extremo da aldeia. Ele fora farmacêutico abastado. Ficara doente quando foi preso por motivos políticos e tendo que realizar trabalhos forçados. A casa estava em adiantado estado de ruína. E quando chegaram, os seus vizinhos logo gritaram: "Arredai-vos! Não entreis! Aí reside um leproso!" Os criados de Dmitri também o aconselharam a não entrar. Ele nunca tinha visto um leproso, mas mesmo assim se aproximou. E para sua recepção, se dirigiu um anão, disforme, irradiando alegria de viver, pois sorria francamente, com um aspecto simpático. Porém, fora intransigente, relutou em deixá-los entrar. Dmitri teve que se impor, apresentando seu título de propriedade. Inicialmente, Dmitri não pudera emitir um monossílabo sequer. Farrapo humano, em decomposição pela lepra. Cego, sem cabelos, olhos com membrana esbranquiçada, esponjosa, rebordo das pálpebras e dedos corroídos pela lepra. Porém, este homem exclamou: "Sim, fomos avisados ontem pelo nosso anjo guia de que deveríamos receber uma visita significativa, mas não esperávamos, portanto." E Dmitri lhe falou: "Visito-te, Kozlovsky. Como se sentes hoje? Em que posso te servir?" E Kozlovsky lhe respondeu de uma forma clara, objetiva, surpreendendo ao Dmitri: "Deus seja louvado pelo reconforto proporcionado
ao pobre enfermo excelência. Agradeceu, fazendo uma reverência ao Vale dos Leprosos no tempo de Cristo, de forma tão bela que Dmitri se perguntava: será um filósofo? Fala como se fosse um orador? Ou será ele um louco? E interrogou se Kozlovsky conhecia o Evangelho. E ele prontamente respondeu: sim, conheço. O Evangelho tem sido um grande esteio, onde me amparo para enfrentar as desventuras. O consolo supremo das horas que aqui suporto, entre o amargor da miséria e o opróbrio da doença e a solidão dos afetos. E afirmou que o Evangelho o protegeu a tal ponto quanto as desgraças que ele desfrutava, que ele tinha momentos de intensa felicidade. E esclareceu que, enquanto possuía olhos, leu e releu os evangelhos, assimilou sua essência, meditou e conseguiu absorver conhecimento precioso. Avançou em estudos profundos sobre transcendência psíquica, leu Swedenborg e os clássicos psiquistas. Estudava, investigava a sobrevivência da alma após o decesso físico. Ele estudava os psiquistas que se dedicavam ao intercâmbio entre vivos e mortos. Ele meditava pelos jornais estrangeiros, pelo fenômeno de Hydesville das irmãs Fox, que se tornaram intérpretes dos espíritos que desejaram provar a sobrevivência da alma. E Kozlovsky continua, dizendo: li Allan Kardec, esse francês genial e eminente, que soube reunir, coadjuvado pelos espíritos, em 5 preciosos volumes, a doutrina da imortalidade, que faltava à consciência humana, respondendo quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E agora, este abnegado jovem, que era o anão, lê para mim as tentativas do nosso sábio compatriota Alexander Aksakov. O conde Dmitri jamais ouvira tais conversações e questiona de onde ele tirava esses livros. Kozlovsky lhe fala sobre jornais estrangeiros, revistas, livros e cartas, e que ele também escrevia crônicas para esses jornais, com auxílio do anão. Tenho vivido outras existências corporais nesse mundo. Errei, cometi erros contra a sociedade e as leis de Deus. Expio o passado. E afirma que Dolgorukov também fazia jus à penalidade que no momento prendia à paralisia. Não obstante, sinto-me feliz. A doutrina da imortalidade arrebata o crente para ideais elevados, ensinando a enfrentar os acontecimentos da vida, sejam os mais melindrosos, sob prisma diverso dos outros. Sou feliz por ser resignado e certo de que possuo uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus, a qual progride e se eleva no carreiro da eternidade, para a glória e felicidade, e que essa mesma alma, ao decesso deste corpo, que sinto apodrecer enquanto habito, estará linda e aclarada pela experiência educadora, louçã e sorridente, entoando hosanas a Deus por esta bendita expiação que está me redimindo por meio de angústias inconcebíveis. Excelência, já ouviu falar em reencarnação? Pois é sublime lei da criação, que opera a reeducação das almas culpadas. Hoje, sob o acúlio da dor, depois da benemérita iniciação do estudo, meditações e raciocínios sobre a espiritualidade, despertou o meu sentido íntimo. Fui e vã
o terrível, que semeou desgraças e sangue, desesperação e morte, crueldades. Dmitri argumentou que o Ivan, o terrível, estava detido nas profundezas dos infernos, e o orador filósofo descreveu o inferno em que ele vivia, acrescentando que a única coisa que era dada a ele enxergar era a alma da sua mulher que se suicidara, enlouquecida a vagar pela casa, a suplicar perdão e pedir socorro. Dmitri, em lágrimas, perguntou o que ele fazia quando aquelas torturas lhe enlouqueciam a mente. Volto-me para Deus. Oro, suplico clemência dos céus para ela, 100 vezes mais desgraçada, porque eu possuo o tesouro de uma certeza inabalável na misericórdia do Altíssimo, certeza que me consola e revigora para levar até o final as consequências da alma culpada que se arrepende. Ao se retirar, o anão introduziu um papel dobrado no bolso de Dolgorukov, que só mais tarde foi ver que se tratava de uma referência bibliográfica, nomes e endereços de personalidades da ciência sobre o psiquismo experimental. Dmitri ofertou 2.000 rublos e prometeu ajudá-los. Naquela tarde, ao chegar em casa, Dmitri chorou copiosamente e também à noite, em crises de pranto. Pensava nos graves acontecimentos que desde a véspera o agitavam. Pensava em cada um que havia visitado, situações, comportamentos, e em quem mais pensava era no leproso filósofo e em suas palavras. Na manhã seguinte, pela primeira vez, percebeu Milânia, seus cabelos brilhosos e com perfume de rosas. Mandou chamar o intendente e, dessa vez, lhe ofereceu chá e o mandou sentar. Dmitri, de uma forma bem resumida, deu as seguintes ordens ao intendente. Para o leproso e cego Kozlovsky, que fosse feito casa nova e pagamento das despesas necessárias. Para Elias Piteroff, era para renovar a casa e colocar 2 enfermeiros para morarem com ele. Para Tito Yerkov, era para reparar a sua casa e colocar famílias para cuidar dele, além de ser atendido por um médico. E Ivan Fedorovitch, filho do intendente, era para ser levado a outro país para um tratamento eficiente. O intendente levantou-se atordoado e Dmitri exclamou para todos: iremos a São Petersburgo. Nessa época, Estados Unidos e Europa apresentavam um vigoroso movimento de investigação a respeito das almas dos mortos por honrados homens da ciência. Renomados indivíduos que afirmavam que não somente a alma era imortal, como até poderia se tornar palpável e visível. Na França, Allan Kardec, que recentemente falecera, em 1869, codificador da célebre coleção de obras dos ensinamentos ou revelações espirituais, a que ele próprio denominara Espiritismo, obras de muitos conhecimentos, consolações e esperanças, decalcado no mais princípio moral e alicerçado nos fatos positivos da ciência. Na Rússia, há 20 anos, Alexander Aksakov pesquisava os fenômenos espíritas e noticiava suas ideias e experiências por toda a Europa. Formavam vigorosa corrente de iniciados no psiquismo moderno, resistindo aos ataques e controvérsia de ateus
e materialistas. 3 dias depois de ouvir falar em Alexander Aksakov, Dmitri desejou conhecê-lo. Não quis esperar pela primavera, meteu-se em uma grande e vigorosa caleça, apropriada para longas viagens. Seria uma aventura em enfrentar as tempestades. Porém, de nada se queixava e até parecia muito bem disposto. Junto com ele levou Melania, o criado, o mordomo e o pequeno Peters, a quem Dmitri já se afeiçoara, pois ele que tinha levado ele na casa dos paralíticos. Dmitri dava lindos sorrisos e as sobrancelhas já se descerraram, dando um aspecto mais jovial. A transformação do conde Dmitri nos últimos dias era espantoso. Melania lhe pergunta o que iam fazer em Petersburgo. E ele responde: vamos visitar um sábio. E para sua surpresa, Melania o conhecia. Sabia que no momento ele fazia experiências de materialização. Ela também conhecia a Revista Espírita de Paris, fundada por Allan Kardec, cuja leitura a distraiu, reconfortou e lhe ofereceu esperanças. Dmitri calou-se pelo orgulho, percebendo que a interlocutora tinha entendimento sobre o assunto e que ele nada sabia além das palavras de Kozlovsky. A viagem prosseguiu. Horas prazerosas e reconfortadoras, longas paradas pelas estalagens, à espera que se aplacassem as nevadas e que os caminhos fossem desimpedidos pela neve. Riam de tudo e por nada, sem motivo nenhum. Dmitri e Melania sabiam que se enamoravam e se correspondiam. Em São Petersburgo, Aksakov visitou Dmitri e expôs sobre o espiritismo. Junto com outros estudiosos eméritos, criaram seleta sociedade de pensadores, filósofos espiritualistas, debatendo teses e princípios sobre roteiros novos para uma radical reforma pessoal. Explicaram-lhe sobre a existência e imortalidade da alma, pluralidade das existências e mundos habitados e sobre a comunicabilidade dos espíritos. Aksakov lhe explicou tratar-se de uma ciência e o porquê não poderia deixar de ser. Apontou como importante o interesse da verdade, seja qual for e onde esteja, mesmo que destrua o orgulho de opiniões arraigadas, como também a necessidade de honradez e moral. Com Allan Kardec, instruído por vultos espirituais de ordem superior, surge uma doutrina nova nas suas conclusões, mas incalculavelmente antiga nos seus princípios, porque existe na própria lei da natureza. Doutrina que, reeducando o adepto, por intermédio do conhecimento que lhe faltava, oferece-lhe também a moral do cristianismo, como escudo reparador que lhe conferirá critérios, pois a verdade é que o homem não poderá viver bem sem Deus e sem moral, embora presuma poder fazê-lo. Aconselhou-lhe estudo e observação moral cristã para a sua reforma pessoal. Ao terminar, o Sr. Aksakov convidou o paralítico para sua próxima experiência de materialização de espíritos. Nessa altura do conto, a história se torna ainda mais interessante e curiosa, pois nos dá a oportunidade de ver como acontecia uma sessão psíquica.
coordenada pelo Sr. Aksakoff, que fazia-se excessivamente meticuloso, cercando o médium de vigilância cerrada, se certificando que não teria como haver fraude. Era uma pesquisa com as condições afixadas e controladas. Às 21 horas, na presença de Dmitri Stepanovich Dolgorukov, inicia-se a sessão. Na penumbra, o médium entra em transe. E em dado momento, uma figura expressiva desenhou-se, a princípio vaga, amorfa, rapidamente se delineando em uma dama da alta sociedade. Dolgorukov lembrou-se da aparição dos anjos nas escrituras. Porém, surpreso, acometido de um assombro, emoção profunda, alegria e terror, Dmitri reconheceu nos gestos dessa dama, do além-túmulo, a sua mãe. Desfeito em lágrimas, somente podia balbuciar, comovendo os assistentes e encantando o sábio Sr. Aksakoff. Mas é a minha mãe. E a condessa materializada lhe fala: por que choras, querido Mitya, meu filho? Quando contemplo em derredor de ti motivos de júbilo, com o ensejo propício que te é concedido, para o engrandecimento de seu caráter e elevação de sua alma para o amor de Deus. Venho a ti por um passo muito natural na vida do espírito. A condessa faz vários esclarecimentos, dizendo também que a enfermidade lhe era amiga protetora que lhe permitia reeducar-se. Sem ela, com os vícios e paixões, não pensaria no infortúnio alheio, nem nas leis de Deus, nem nas verdades eternas. E mais tarde choraria o tempo perdido, consequência do bem deixado de fazer. Ela fala sobre a reencarnação, sendo uma emigração e imigração para a Terra em aprendizados valiosos. Ela esclarece que se serviu do jovem Peter para lançar advertência sobre a sua impiedade, sua revolta e o seu egoísmo, e que ela lhe guiou na peregrinação pelas casas dos enfermos. Desejava que ele soubesse que, enquanto rodeado de Fausto e atenções, ele vivia blasfemando, ignorando, pelo orgulho e indiferença, aos isolados pela miséria, mas humildemente voltados para Deus, considerando-se venturosos ao reconhecerem a misericórdia do Altíssimo através do seu próximo. A sua mãe lhe mandou meditar sobre seus últimos dias e a clemência divina. Mesmo retido em uma cadeira de rodas ou em um leito de dor, o homem pode realizar, com vontade de ser útil, se adornando em virtudes. Dmitri, em lágrimas, pede perdão à mãe e reconhece o orgulho que o cegava e pede amparo. Tua consciência ditará o que houver a fazer. Encontras-te na pista redentora da verdade. Lhe deixa a orientação à sua mãe. Após vários encontros, visitas e estudos sobre o espiritismo, após o inverno, regressaram na primavera para Kiev. Dolgorukov adotou as obras de Kardec como guia para as novas diretrizes. Em outra experiência com sua mãe materializada, voltou a aconselhá-lo a renovar-se para Deus, a sanear a mente através da disciplina reeducativa, a refletir sobre o Evangelho e a pensar na possibilidade de ajudar ao próximo. Dmitri, no retorno ao lar,
levava consigo um carregamento de livros, jornais e revistas. O retorno foi mais encantador ainda. Os campos floridos, as últimas neves se despegando, o colorido variado das folhas, pássaros, céu azul e sol. Afigurava-se em Dmitri uma ressurreição que jamais contemplara, e dentro de si, a ressurreição para uma nova vida, a vida do Espírito. E ele refletia: uma ressurreição aflora das profundezas do meu ser. Quanto tempo perdido na indiferença do egoísmo, meu Deus! Ó Kozlovsky, compreendo agora por que se sentias revigorado. E rogou polidamente a Milânia que lhe trouxesse o Evangelho. Lhe consulta ao acaso, lê e reflete sobre as passagens lidas. Chegando ao Parque Azul, manda chamar o intendente, querendo saber a respeito das determinações que havia deixado antes de viajar. De uma forma bem resumida, tudo foi atendido. O leproso e cego Kozlovsky desfrutara tais benefícios apenas durante 2 meses, porquanto falecera, tão logo se vira rodeado de assistência e afeições. Elias Piterov tinha 2 famílias cuidadoras e a sua mãe havia regressado subitamente para junto do filho, ralado de saudades e de remorsos. Voltara arrependida. Tito Yerkov tinha tido sua casa reparada e um casal cuidador. E Ivan Fiderovich, filho do intendente, iria para a França fazer um serviço especializado por assumidades médicas para o seu tratamento. Um mês depois do retorno ao Parque Azul, Dolgorukov casa-se com Milânia e inicia a construção de um hospital para os seus trabalhadores, os mujiques, que agora ele não via mais como seus servos, os via como filhos de Deus, irmãos em Cristo, filhos de um mesmo Pai. Dmitri passou a colaborar em revistas e jornais de assuntos psíquicos. E com o tempo, ele já conseguia se locomover com a ajuda de 2 bengalas. A primavera recendia o perfume das flores, uma profusão de aromas. Os pássaros dobravam seus gorjeios, que para Dmitri pareciam inário, rejubilando-se pela inauguração do hospital. Dmitri irradiava uma felicidade tão real, tão intensa, uma alegria de viver tão poderosa e comunicativa. No alto do terraço, com o filhinho recém-nascido no colo do seu feliz matrimônio, conversa com Milânia sobre oferecer o estudo do Evangelho aos pobres mujiques. Dmitri reflete sobre aquelas passagens que ele leu ao acaso no seu retorno ao lar. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Palavras de Jesus que Dmitri interpretou como magnífica resposta. É uma revelação. O Senhor convida os sofredores. Ir a Jesus é seguir sua doutrina. Aprender com ele é renovar-se para a vida superior do Espírito, para o bem, para o amor, para a verdade. Eu sofro, meu Senhor, e atenderei ao vosso convite. A partir de hoje,
todos os esforços empregarei para seguir convosco, e farei por aprender com brandura do vosso coração e a humildade do vosso espírito. E é isso mesmo que penso, continua Dmitri. Aquele que segue a Jesus por se harmonizar com o verdadeiro sentido do bem, porá em vibrações faculdades desconhecidas da alma, e a luz feérica da verdade descortinará para ele aspectos até então ignorados da criação. Ele se dedicará à conquista do progresso e por isso mesmo estudará, trabalhará, meditará sobre o plano divino e receberá a luz da ciência eterna. Dmitri prometeu seguir Jesus e conclui: pois com efeito cansei-me de viver em trevas e agora aspiro à luz imortal do conhecimento e do amor que vossa doutrina concede. E assim, meus irmãos, nós terminamos o conto O Paralítico de Kiev, com Dmitri Stepanovich Dolgorukov, conde, capitão, Mitya para sua mãe, um homem transformado. Finalizando a apresentação do romance doutrinário do mês de agosto, mês de Dona Ivone, do Grupo Espírita Ivone Pereira, agradecemos a todos. Agradecemos a Dona Ivone e a Leon Tolstói pelo livro Ressurreição e Vida, pela exuberância e riqueza doutrinária e literária. E fazemos o convite para lermos, para relermos o livro, pois sabemos que, apesar do esforço da equipe em apresentá-lo da melhor forma, qualquer apresentação ficará aquém da grandiosidade do livro. Mais uma vez, agradecemos a todos pela atenção. Nosso muito obrigado.